De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa quase 7% da população nacional. E embora não haja informações sobre o número de mortes por diabetes no Brasil em 2024, sabe-se que entre 2013 e 2023, o país registrou cerca de 64 mil óbitos por diabetes mellitus em adultos. E aqui em Itajaí, no Dia Mundial do Diabetes, em 14 de novembro, a Câmara de Vereadores de Itajaí recebeu na tribuna integrantes da Associação Rede Dedicar, que estiveram no Legislativo a fim de divulgar as ações da ONG que dá apoio a diabéticos e seus familiares. E para tratar desse importante tema, que é o controle da diabetes, estão conosco hoje a médica endocrinologista Júlia Lapastina e a nutricionista especializada em diabetes e nutrição, a Franciele Vazata. Sejam muito bem-vindas aqui ao Câmara Aberta, doutoras. Obrigada, agradecemos o convite. À vontade. É um prazer estar aqui com vocês para falar, dessa causa que a gente defende com unhas e dentes, que é tão importante e que vem aumentando tanto todo ano. Antes da gente entrar no tema específico do controle da diabetes, que é o nosso grande tema, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da Associação Rede Dedicar. Quais são a principal finalidade? Eu descrevi corretamente, é dar o apoio às pessoas que têm a condição de diabetes e também aos seus familiares? Em 2016, quando nós nos conhecemos e nos unimos, a gente tinha um objetivo aqui para a nossa região, trazer informação para as famílias das crianças portadoras de diabetes tipo 1. Especificamente para crianças com diabetes. Isso. No início, sim, né? Daí, o que aconteceu? Com o passar do tempo e também com a pandemia, a gente percebeu, tivemos o lado ruim da pandemia, mas tivemos também o lado bom. O que aconteceu na época da pandemia? A informação começou a chegar na casa das pessoas através das redes sociais. Eu não sou daqui e o que a gente observava depois que eu vim para cá, o que eu observava? Que lá na minha região nós já trabalhávamos isso com as famílias e as famílias eram mais instruídas e aqui acabava tendo essa deficiência. Então, por isso que surgiu a Rede Dedicar. Então, para trazer informação. Com a pandemia, a informação começou a chegar até a casa das pessoas, o que é muito bom, o que facilita, o que hoje consegue mostrar o que tem de melhor em termos de tratamento e tecnologia do diabetes. Especificamente, as atividades começaram quando? As atividades da associação? Em 2016. Em 2016. Com encontro com as famílias, com as crianças, com médicos, com nosso nutricionista. Nosso principal foco lá em 2016 era compartilhar informação, né? Hoje a gente tem um conceito de que a educação em diabetes, ela é a base do tratamento. Então, não adianta você ter as melhores medicações, as melhores insulinas, os melhores aparelhos, se você não souber como utilizá-los. Então, a gente via que muitas vezes a pessoa até tinha acesso e condições de ter um bom tratamento, mas ela não tinha conhecimentos básicos, né, de como viver bem com diabetes. Então, a gente iniciou esse trabalho para trazer, além de informação e educação em diabetes, na forma de palestras, encontros. A gente chegou a fazer encontros bimestrais no ano entre 2016 até a pandemia. E aí esses encontros se davam com grupos de familiares? Pessoas com diabetes. De pessoas com diabetes. E sempre, um dos nossos lemas na época, né, sempre encontros gratuitos, sempre contando com apoio e suporte de empresários aqui da região, pequenos comércios. Então, a gente sempre procurava por algum local onde a gente pudesse fazer esses eventos, mas sempre abertos. Então, a gente recebia gente de Blumenau, Navegantes, Balneário Camboriú, não só de Itajaí. E uma outra questão, então, novembro é considerado mês, a gente conhece muito o Novembro Azul como câncer de próstata, mês da saúde masculina, mas muito antes, lá desde os anos 90, o Novembro Azul já era considerado mês do diabetes. Então, hoje veio depois da saúde masculina e sobrepôs, mas essa questão do Novembro Azul ser o mês do diabetes fez também com que a gente iniciasse a nossa atividade, então, em novembro de 2016, como a Franciele falou, porque a gente via que todo o foco da mídia, da imprensa, era sempre assim, o diabetes
como que a gente vai prevenir o diabetes? Então, vamos ter o controle de peso, vamos ter atividade física, vamos ter melhoras na alimentação. Isso tudo é verdade. Isso vai ajudar a prevenir o diabetes tipo 2, que é o mais prevalente. Mas a gente via que as pessoas com diabetes tipo 1, especificamente as crianças e as suas famílias, elas estavam isoladas e sem representatividade, porque tudo que elas viam referente a diabetes não era o mesmo diabetes, entre aspas, que, né, o que elas tinham em casa. Então, a gente via essa necessidade de também ter abordagens específicas para essa população. E daí surgiu a Rede Dedicar. A gente sempre fala assim que nada como o tempo também para ir abrindo os caminhos, trilhando, né, os nossos caminhos. E aí, então foi depois de 2020 que a gente viu que a nossa região estava abastecida de conhecimento e que a gente precisava dar um passo à frente. Foi então quando nós fizemos a transformação da Rede de Apoio Dedicar para a Associação Rede Dedicar, que apoia crianças, adolescentes e adultos portadores do diabetes tipo 1. E hoje vocês têm quantos associados e como é que se dá a manutenção dessa associação? Porque a gente recebe aqui muitas pessoas de associações, principalmente aquelas que dão apoio, suporte a pessoas com câncer, né, que são bem fortes aqui em Itajaí. Mas todas elas têm o mesmo grau de dificuldade quando a questão é financiamento das atividades. Como é que se dá isso com vocês? Você já tem, por exemplo, algum tipo de financiamento governamental? Ou vocês já conseguiram o título de interesse público? Então, como a associação é um filho novo, a gente começou e quem trabalha com associações vai me entender que é bem burocrático, não é simples assim, ainda bem, né? Ainda bem que tem uma burocracia para a gente estar montando e estabelecendo uma associação. Então, nós estamos dando os nossos primeiros passos ainda. A gente tem apoio, sim, como a doutora Júlia comentou aqui, que a gente tem muito apoio do comércio daqui da nossa região, de empresas aqui da nossa região e temos também estamos iniciando, né, com o apoio dentro da indústria farmacêutica também, para dar essa sustentabilidade, essa ajuda, mas a gente ainda tem um caminho muito longo, a gente precisa ainda de muita ajuda, muito apoio. Em termos documentais, a gente só conseguiu ter um CNPJ, assim, agora em julho de 2024. Ainda não então, dá a gente está nesses um... processos todos burocráticos e tal, e daí temos o apoio aqui de vários vereadores que estão nos apoiando, a gente teve uma abertura muito grande aqui, e a gente está vendo os melhores caminhos, até como a gente falou, né, nossa sede é Itajaí, mas a gente tem um foco em toda Santa Catarina, né, em toda a região, pelo menos região da Anfre. Então, tudo isso a gente está considerando. A gente ainda não tem uma sede física, é uma das nossas principais demandas hoje. A gente não trabalha nesse momento ainda com, por exemplo, fornecimento de insumos, fornecimento de medicações, não é o nosso foco principal. Hoje vocês trabalham mais com a questão ainda educativa. Educativa, ativismo, a gente promove muitos encontros integrativos, então a gente acredita que essa sensação de você não estar sozinho, né? A gente tem muito essa promoção de encontros, onde a gente traz um conteúdo educativo, dinâmicas, tal, para as famílias se conhecerem, para as pessoas se conhecerem, grupos de autoajuda, de mútua ajuda, né, que se chamam. Então, a gente tem muito forte esse trabalho e esse trabalho também de ativismo. Então, por exemplo, estarmos aqui hoje, a gente considera que a gente está falando por uma causa. A gente tem alguns projetos agora para 2025, por exemplo, de levar mais informação para as escolas, para os professores, então fazer uma parceria com a Secretaria de Educação, né, para falar de diabetes nas escolas e como a escola pode se preparar melhor para receber essas crianças. Então, a gente tem algumas ações. Seria uma boa parceria, principalmente considerando o foco para divulgar realmente essas informações, chegar em quem tem que chegar, né? Também, talvez, uma parceria com a Associação Empresarial e Comercial daqui de Itajaí, com a ACI, também fosse viável nesse sentido de fazer essa questão educativa também, né? Junto das empresas. Tem agora, por exemplo, então... a gente empresa grande aqui que precisa, né? A gente precisa muito de ampliação, né? Então, agora a gente fez um cadastro de novos voluntários, a gente teve uma adesão, assim, inesperada, muito boa.
Então, a gente precisa de pessoas qualificadas que possam trabalhar voluntariamente. Então, não é tão simples assim você achar um profissional, né? Então, nós aqui... Que tenha disponibilidade de tempo e de falar assim, mais, não, né? eu vou cancelar a minha agenda essa tarde para ir dedicar meu tempo para trabalhar voluntariamente pela rede. Então, a gente precisa muito disso e a gente se surpreendeu, a gente está formando um grupo legal, a gente tem que fazer treinamento dessas pessoas, então a gente está nesse processo, mas temos alguns projetos bem legais aí para 2025 e os eventos que já são nossa marca registrada, tem vários, a gente tem, no nosso Instagram tem a agenda também de todos os eventos que acontecem. O Instagram de vocês é @redededicar? Isso. É esse? Doutora Júlia, você também, além de ser diretora científica da Associação Dedicar, você também é a representação no Estado da Sociedade Brasileira de Diabetes, é isso? Isso. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes ela é dividida em regionais, né, por estado. Eu sou presidente da Regional Santa Catarina. É bem importante esse trabalho porque a gente consegue pulverizar, né, e atingir mais pessoas. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes ela tem um trabalho tanto na parte de treinamento de profissionais e até alguns anos atrás era uma sociedade médica, hoje não, é uma sociedade multiprofissional, então enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, educadores físicos, porque a gente entende a importância, né? Não existe o tratamento com diabetes, ele não é do tem médico. Que ser integral, né? Exatamente. E isso é um dos principais problemas. Então, quando a gente acha que o tratamento, eu vou consultar o melhor médico, ok, mas se você não tiver todo o resto do suporte multidisciplinar, muitas vezes isso vai ficar faltando. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes hoje também tem um trabalho muito de treinamento e de foco nessa equipe multidisciplinar. Nesse assunto, então, no caso, casou bem, digamos assim, vocês duas atuarem juntas na Rede Dedicar, porque você é nutricionista, né? Isso, eu sou nutricionista, sou educadora em diabetes desde 2009. A gente fala que os dispostos se atraem, né? E foi dessa forma que a gente se conheceu lá em 2016. E a gente vem traçando aí esse trabalho de divulgação, de parceria, de poder trabalhar em prol dessa causa que é mais complicado do que a gente imagina. Às vezes a gente está falando aqui, parece ser simples. Nossa, como que as famílias não se uniam para falar disso? Existe um preconceito ainda muito grande em cima da questão do diabetes. Existe uma falta de entendimento. Então, é mais complexo do que a gente imagina. E isso que tu falaste é uma coisa que dá para ver nitidamente, por exemplo, em algumas coisas que rolam às vezes na internet, principalmente, né? Em alguns sites. Parece que todo mundo entende de diabetes, mas, na verdade, tem um monte de gente falando coisas que não são certas, né? Isso. E por isso é importante de procurar informação nos canais corretos, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Diabetes. Muitos julgamentos, né? Então, a frase que toda mãe de uma criança com diabetes já ouviu é: nossa, por que ficou com diabetes? Você dava muito doce para o seu filho? Quando, na verdade, isso é um mito, né? O mecanismo de desenvolvimento do diabetes tipo 1, ele não tem nada a ver com isso. E as pessoas se sentem muito julgadas, né? Ou hoje, né, a Fran trabalha especificamente com essa área. A gente tem recursos onde, com orientação, com sabedoria ali, a pessoa com diabetes, ela pode comer uma pipoca, ela pode tomar um sorvete, ela pode tomar um picolé. Então, você pode, sim, comer doce. Isso é diferente de falar que você pode se entupir de doce. Mas, com orientação, isso é permitido. E, ainda assim, as mães chegam, assim, arrasadas. Porque, hoje teve festa Dia das Crianças na escola, todo mundo estava comendo um bolo e meu filho ficou no cantinho porque a professora não deixou ele comer um pedaço do bolo. Sendo que a família, muitas vezes, já tem esse conhecimento, ele já teria artifícios ali de tratamento que permitiriam que ele pudesse participar daquele momento. Então, por esse tipo de situação que a gente acha tão importante essa divulgação, né? As crianças muitas vezes têm vergonha de aplicar insulina na frente dos amigos, então não contam que tem diabetes. A gente tem dispositivos, por exemplo, de medição contínua da glicose, que fica, né, um sensor de glicose que fica coladinho aqui na parte de trás do braço. Muitas crianças não querem usar porque todo mundo vai ficar perguntando o que é aquilo, e daí se falar que é um medidor para glicose vão
vir questionamentos, então o que tu fez de errado? Por que você tem essa doença? Né? É muito importante esse espaço aqui para a gente também, porque, como você falou, tem muita coisa na internet, todo mundo parece entender de diabetes. Mas, na verdade, são poucos os que entendem. Isso mesmo, porque o que acontece? O diabetes tipo 2 é o que mais acomete a população de mais idade, né, no país, no mundo, enfim. E esse diabetes, entre aspas, ele é um pouco mais conhecido, porque pode ser que eu tinha a minha avó que tinha diabetes, ou a minha tia que tinha diabetes. Mas o diabetes tipo 2, ele é desencadeado no longo da vida. Pode ser por más escolhas alimentares, sedentarismo, obesidade, hereditariedade, enfim. O diabetes tipo 1 não. O diabetes tipo 1 ele é autoimune. É uma doença autoimune, é onde o teu sistema imunológico bloqueia as células produtoras de insulina no nosso pâncreas. E isso acontece, não vou dizer assim da noite para o dia, mas o diagnóstico quase ele vem da noite para o dia, para entender um pouquinho melhor. Então, para entender um pouquinho melhor, continue aqui conosco, porque no segundo bloco agora a gente vai entrar realmente no tema do controle da diabetes, e aí vamos saber as especificidades do que é o tipo 1 e do que é o tipo 2. Não saia daí, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a doutora Júlia Lapastina, endocrinologista, e também a doutora Franciele Vazata, que é nutricionista e especialista em diabetes e nutrição clínica. A gente continuou nosso papo aqui durante o intervalo e foi muito bom, porque para a gente entrar realmente nessas diferenciações que são necessárias dar para o público, né? Porque conforme a gente até falava no primeiro bloco, há muita informação distorcida e as pessoas acham que sabem o que é o diabetes, o que causa, como é que é, mas na verdade não se sabe muito, né? O grosso das pessoas confundem muito, tem muita informação distorcida. Por exemplo, quais são as principais características dessa diabetes do tipo 1, que, pelo que eu pesquisei um pouquinho, acho que foi até no site da Sociedade Brasileira, é cerca de 10% do número total de diabéticos é quem tem o tipo 1, né? O que é esse tipo 1 e como é que ele se dá? O diabetes tipo 1, ele tem como característica ser uma doença autoimune. Então, os anticorpos do organismo, eles passam a identificar as células que produzem insulina, que estão localizadas no pâncreas, né? Então, um órgão lá no nosso abdômen produz insulina, e a gente passa a entender, o teu sistema imunológico passa a entender essas células como inimigas. E ele produz anticorpos que destroem essa célula. Dessa forma, a gente não tem produção de insulina. Você tem uma falência total. É uma total ausência de insulina. Então, não existe outra forma de uma pessoa com diabetes tipo 1 permanecer viva, a não ser com aplicações diárias, múltiplas vezes ao dia, de insulina. Não existe insulina por via oral. Então, se a pessoa fala assim, eu tenho diabetes tipo 1, mas eu tomo só um remedinho para controlar, então não é tipo 1. Né? Então, eu vou controlar só com a dieta. Não, isso não existe. Né? A única forma de permanecer vivo são aplicações diárias de insulina. Hoje a gente preconiza o tratamento ideal para diabetes tipo 1 entre 4, às vezes 7 aplicações, mas no mínimo 4 aplicações diárias de insulina, assim, para um tratamento básico. Então, para cada aplicação, você tem que conhecer o seu nível de glicose, então você tem que furar a ponta do seu dedo para fazer o exame de glicemia. A partir desse valor, você vai definir a sua dose de insulina. Então, é um tratamento muito, muito mais complexo do que no diabetes tipo 2, que já tem outras características. E né?
E é realmente esse tipo, é o tipo mais prevalente, é o que mais acontece com as crianças e adolescentes? O diabetes tipo 1, ele tem um pico, né, de incidência antes dos 20 anos de idade. Então, a maioria das pessoas com diabetes tipo 1, elas têm o seu diagnóstico antes dos 20 anos, mas eu e a Fran, a gente tem até uma paciente em comum, ela teve diagnóstico aos 60 anos de idade. Então, ele tipo pode... 1? Tipo 1. Então, o seu pâncreas pode ser atacado pelo seu sistema imunológico e parar de produzir insulina em qualquer idade. Logo, mas o mais comum é que seja... O mais comum é que seja antes dos 20 anos de idade. Então, por isso que antigamente, lá até os anos 80, ele era chamado de diabetes juvenil. Então, se chamava de diabetes juvenil. Hoje, a gente já sabe que por poder acometer pessoas de todas as idades, fora que as crianças crescem, né? Mas até o nosso foco da Rede Dedicar foi inicialmente nas crianças, porque é o pico de incidência. E o momento que a pessoa precisa de mais atenção e apoio é justamente logo que descobre, né? Para aquele início de tratamento. Mas hoje a gente já abraça um bocado de adulto aí Muito com diabetes adulto. tipo 1, que a gente escuta falar, que eu acho muito legal. Eles falam assim, nossa, eu acho que eu era analfabeto do meu diabetes. Hoje eu estou entendendo. Hoje sou eu que controlo o diabetes, não é o diabetes que me controla. Hoje ele já sabe que não é o bolo que ele vai comer que vai causar o diabetes deles, né? Isso, Tem esse mito, né, de que é o açúcar que causa e tal. Essa questão da educação em diabetes, ela é muito recente também. Ela vem de uns 20 anos para cá ou menos. Isso mesmo, Então, até então, se escondia muito mesmo o portador do diabetes tipo 1. Era muito difícil de controlar. A mãe recebia o diagnóstico e já falava, ó, teu filho não vai mais poder comer isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. E as mães escondiam os filhos. Eu tenho um paciente que ele tem 50 anos e há 46 ele tem diabetes. E ele não tem nenhuma complicação causada pelo diabetes. Aí eu brinco com ele, eu falo assim, você tem uma sim. Aí ele fala, qual? Não saiu da barra da saia da tua mãe. Ele é solteiro e mora com a mãe. Por quê? Na época, 46 anos atrás, nem existia quase tratamento. Então, essa mãe sofreu muito com esse filho. Hoje não. E às vezes, pela falta de informação, também dava muito medo, né, de soltar. Ah, como é que eu vou deixar meu filho ir ter uma vida social, ir na festa de um coleguinha? Claro. Não existia. Ele vai chegar lá, ele vai comer um doce, ele vai passar mal. Não existia. E talvez por isso também que não existe tanta informação. Então, é muito gratificante para a gente também, que é dessa área, a gente fala que a gente faz diabetes por amor, poder levar essa informação, sabe? É muito bom eu olhar para aquela mãe que vem desesperada do hospital e falar, calma, teu filho vai poder sim, não vai ser desse jeito. Ele vai poder ter vida social, né? Isso. Porque a condição de ter que injetar a insulina, ela é a vida toda, o tempo todo, né? Mas essa troca, por exemplo, por isso que é tão legal para nós que a Rede Dedicar tem adultos, essa troca é muito rica. Então, às vezes a mãe acabou de receber o diagnóstico, ela pensa, será que meu filho vai conseguir casar? Será que ele vai poder tirar a carteira de motorista? Faculdade? Será que ele vai conseguir entrar numa faculdade, morar sozinho? E aí chega lá no encontro e conhece lá um enfermeiro super bem sucedido, outro é empresário, outro casado cheio de filho. Então você vê, poxa, existe o futuro, existe uma vida de qualidade, né? Mesmo com diabetes, desde que a pessoa tenha os cuidados necessários. Tá, e assim, tinha, né, essa questão de que é genética. Ah, não, quem tem tipo 1 é porque teve uma causa genética, mas não necessariamente, né? Não, o tipo 1 não é genético. Não é genético. O tipo 2, ele pode... Tem a predisposição. Predisposição, porque você tem lá na tua família, eu falo assim, você tá com o pezinho lá. O tipo 1 a gente ainda diz não ser genético, né? É que assim, ó, você tem uma predisposição genética, mas não quer dizer que você vai ter outros casos na família. Então, hoje a gente entende que tem uma questão de genética, hereditariedade, mas a maioria das pessoas que têm diabetes tipo 1 são o único caso da família. Então, é isso que a gente quer dizer. Então, não é o histórico familiar que vai definir. Exatamente. Não é o histórico familiar que vai definir, diferente do tipo 2, que sim. A gente tem estudos lá, moleculares, de alguns genes, que a gente sabe que se tiver aquele gene, pode ter uma predisposição maior. Então, se você tiver vários casos na família, você deve sim ficar mais atento, principalmente irmãos, né? Ou quando é o pai e a mãe com diabetes, você aumenta a sua chance.
mas não achar que você está livre de ter diabetes tipo 1 porque você não tem nenhum caso. Né? Então, eu acho que essa é uma confusão. Então, às vezes a pessoa, mas eu não tenho nenhum caso, como que pode ter diabetes? Não tem ninguém na minha família, né? Exatamente, porque tem essa confusão entre as pessoas dizem assim, tem uma predisposição genética e acham que esse é do tipo 1, como existia essa mitologia, né, de que era assim, e então, até então, ninguém tinha nos explicado isso, como vocês estão explicando com essa riqueza de detalhes, para a gente realmente entender, quer dizer, mesmo que haja uma predisposição genética, não necessariamente aquilo vai ser de uma herança hereditária. No tipo 2, então, como a gente falou, então no tipo 2 você tem lá o pai, a mãe, o irmão, o que você vai falar? Opa, então se eu me cuidar, se eu tiver um estilo de vida saudável, se eu praticar atividade física, cuidar daí com a alimentação, eu posso nunca desenvolver. No diabetes tipo 1 já é diferente, porque se você tiver lá o pai, a mãe, o irmão, um monte de casos de diabetes tipo 1 e tiver essa predisposição genética, que hoje a gente só tem isso a nível de estudos científicos e tal, não tem nada que você possa fazer que você fala assim, não, eu vou fazer isso e aquilo eu vou evitar. O tipo 2 você pode evitar. Então, está nas suas mãos fazer algo para não desenvolver o tipo 2, mas o tipo 1, infelizmente, não tem nada que eu gosto de... Exatamente por ser autoimune, né? Exatamente. Isso, eu gosto de explicar, e daí eu gosto de trazer assim, doença autoimune, lúpus, vitiligo, doença celíaca, diabetes tipo 1. Então, é autoimune, é do seu próprio corpo. Essa eu não gabaritei. As outras doenças autoimunes eu estou quase gabaritando. Então. Tireoidite de Hashimoto. Hashimoto, lúpus. Então, tu se cuida. Asma. Não, mas já tive diabetes tipo 2, tá? Já tive. Agora, depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, tá regulou. Tanto que hoje já não tomo mais, não preciso mais tomar metformina, nem nada disso. Mas, assim, mas é muito importante a gente saber também essas questões. Você falou assim, a gente está aqui para desmistificar essa questão do diabetes tipo 1, mas é necessário fazer esse contraponto, né? Então, o que caracteriza o diabetes tipo 2? É aquela coisa que a gente, assim, porque a pessoa é obesa, sedentária, come muita... Acima de 40 anos. Né? Come muito açúcar, muito carboidrato, vai ter diabetes tipo 2. Mas ela pode ser evitada, ela tem uma predisposição, mas ela pode ser evitada, né? Isso, existe um questionário validado internacionalmente da Associação Americana de Diabetes, mas usado por várias sociedades médicas, que é justamente um questionário de risco para diabetes tipo 2. No dia 2 de novembro, para iniciar as nossas ações, a gente fez uma ação, a Rede Dedicar em parceria com a Univale, fizemos e o apoio dos supermercados de Ásia, a gente fez lá no mercado uma ação comunitária para justamente aplicar esse questionário para ver o risco de diabetes tipo 2 nas pessoas. Então, existem fatores muito bem definidos, que são esses que você falou. Então, idade, peso, histórico familiar, circunferência abdominal, sedentarismo. Então, se a gente tem esses fatores de risco, olha, você pode ficar de olho porque ele vai te classificar em risco baixo, moderado, alto ou muito alto de desenvolver diabetes tipo 2 nos próximos 10 anos. E ali, nessa ação que a gente avaliou 83 pessoas e a gente fez 3 diagnósticos de pessoas que não tinham a menor ideia que tinham diabetes. Então, a gente aplicou o questionário, viu que eles tinham muito alto risco, fizemos o teste de ponta de dedo, e encontramos resultados alterados. Então, esse questionário ele já é bem válido e é algo que a gente, se você tem esses sinais, é algo que começa a trabalhar enquanto é tempo, né? Na fase do pré-diabetes, você ainda consegue uma remissão. Uma coisa, Júlia, que até a gente comentava, acho que antes da gente começar a gravar, comentava que faltam dados, né? A gente aqui na TV Câmara, a gente costuma acompanhar algumas ações, principalmente da Secretaria de Saúde, porque a saúde é um tema que nunca sai da pauta da Câmara de Vereadores, né? Então, assim, sempre que tem alguma ação mesmo do Executivo, por exemplo, tem muitas ações sempre tem lá uma equipe de saúde e sempre fazendo o teste
para dosagem de glicose e tal, aquele teste rápido, né? E mesmo assim não se consegue ter uma certeza de dados, quer dizer, esses dados não estão compilados ainda, nem em sistema de Brasil, não tem uma plataforma, ou a sociedade brasileira não está pensando em fazer uma plataforma para todo mundo colocar os dados ali? Existe o DataSUS, né, que é uma unificação de todos os dados de pacientes do SUS, então Hospital Marieta, tal, tudo isso entra no que a gente chama de DataSUS, que é nacional. Mas o que a gente não tem, às vezes, é a especificação. Então, por exemplo, houve o censo, né, 2022, acho, teve o censo, o diabetes era autorreferido no censo. Então, a pessoa chega lá e fala, eu tenho diabetes. Às vezes, ela nem tem um diagnóstico oficial, às vezes, ela fez um exame, o médico falou que era uma suspeita, aquilo nem se confirma, o exame nem... Então, essa questão do autodeclaração é muito complicada em saúde. E o que a gente precisa lembrar, por exemplo, aqui em Itajaí, a gente tem muitas empresas que têm planos de saúde, então nem todo paciente está inserido no serviço público. Então, por isso também essa falha de dados, né? Isso é uma das coisas que desculpa te interromper, né? Mas eu acho que, assim, para ficar claro para o público, diferentemente de dados a respeito de câncer, por exemplo, que necessariamente, mesmo que você seja tratado na Unimed ou num outro sistema qualquer particular, tem que necessário você alimentar o DataSUS. Então, existem algumas Mas questões... no diabetes isso não acontece. Existem algumas doenças que são de vigilância. Então, para você abrir um quadro de sarampo hoje, você tem que avisar a vigilância epidemiológica. Então, não importa se você está dentro de um consultório particular, em qualquer lugar, você tem uma obrigação. O diabetes não funciona dessa forma, né? Então, o que está faltando para que isso seja um banco nacional, um cadastro único? Olha, não sei te dizer, acho que é uma pergunta complexa para os meus conhecimentos, mas eu vejo que essa não é uma particularidade de Itajaí, né? Aqui eu acho que a gente pode, nós, como rede dedicada, a gente pode, é algo que a gente vê nitidamente essa necessidade. E a gente pode pensar em estratégias em termos municipais, né? Mas em termos nacionais é muito complexo, porque eu fico imaginando lá no interior, como que às vezes o paciente que já chegou lá, eu tenho diabetes, desde que idade? Às vezes a pessoa não sabe nem a própria idade, não tem nenhum registro de nascimento, né? Tenho faz 20 anos, 30 anos, analfabetismo. Será que isso passaria pelo Congresso, essa determinação de se fazer esse cadastro nacional também para o diabetes? Pois é. Eu acredito que vai chegar um ponto que vai se fazer necessário. Né? É necessário porque a gente tem estimativas e números, os números não são precisos, né? Então, por exemplo, aqui em Itajaí, quando a gente pediu para a Secretaria Municipal de Saúde o número de pessoas com diabetes, tivemos o número de pessoas do município que estão cadastradas e que retiram medicação. Só que, e quem não retira medicação? Então, por exemplo, eu não atendo no SUS atualmente, mas eu tenho, hoje, provavelmente um dos maiores, acho que o maior, né, talvez um dos maiores números de pessoas com diabetes tipo 1 atendidas no município, mas não estou inserida no SUS. Então, esses dados acabam não sendo, e quando a gente vê, eles têm um número total. Quais números a gente tem? Quem retira insulina, mas tem várias pessoas com tipo 2 que usam insulina. E quem retira insulina abaixo de 18 anos. Foi o máximo que a gente conseguiu ter. Então, a gente precisa ter isso melhor especificado. É uma coisa para se pensar. Porque tudo é baseado em números, né? Então, se a gente vem precisando de melhorias e direitos, a gente precisa saber quantos somos e quem somos. Exatamente. E a gente vai saber um pouco mais ainda também a respeito desses tratamentos possíveis e aquilo que é possível e eficaz na atualidade daqui um pouquinho, tá? Não saia daí. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí.
Voltamos aqui com o Câmara Aberta, que hoje entrevista a doutora Júlia Lapastine e a doutora Franciele Vazata, ambas especialistas em diabetes. A doutora Júlia como endocrinologista e a Franciele como nutricionista. Então, aí a gente, inclusive agora durante o intervalo, a gente falava, né, essas curas milagrosas, né? Na verdade, o diabetes tem muitos tratamentos e é necessário que se tenha o diagnóstico correto para poder saber qual o tratamento necessário de fazer, né? Exatamente. Em questão nutricional, principalmente, né? Tu ainda encontra muito mito de que, se eu cortar todo o carboidrato da minha dieta, eu vou curar de diabetes, alguma coisa assim? Existe Os muito alimentos mito. diets, né, Fran? Tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, como a doutora Júlia falou agora, é diet. É diet, então pode consumir que não vai precisar utilizar a insulina. Isso não existe. Mito, entende? Maior mito. No diabetes tipo 1 ainda, com a falta de informação, as mães acabam retirando com a intenção de proteção e isso acaba acarretando num déficit de crescimento no estado nutricional, porque uma criança em desenvolvimento, ela precisa de carboidrato, ela precisa de proteína, ela precisa de gordura, né? Diferente de um adulto. E no diabetes tipo 2, então, porque é diet, não tem açúcar, posso consumir. Eu tenho diabetes tipo 2. Posso comer à vontade que não vai dar nada. Essa bolachinha água e sal é tranquila, uma bolachinha água e sal com manteiga, né? Então, às vezes, ou tira um grupo específico, né? O problema é o pão, então eu vou tirar o pão, vou trocar por tapioca. Por tapioca ou por Bolacha torrada. É muito importante essa questão. Daria um programa todo aqui para a gente ficar falando só da alimentação, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Mas eu quero aproveitar agora o gancho aqui e falar um pouquinho do tipo 1, do tipo 2, porque o tipo 1 a gente já especificou que ele é autoimune, tem a necessidade da insulina várias vezes ao dia, sempre que for se alimentar. Existe um controle, existe uma forma da gente estar controlando a alimentação, que vai ficar associada à quantidade de insulina que vai ter que tomar, que é específico para cada paciente, isso depois a doutora Júlia pode falar, porque é o que tira o sono dela, daí já não é o meu. E no diabetes tipo 2, a gente sempre tem que pensar no carboidrato. Consumir o carboidrato, arroz, pão, macarrão, batata, aipim, tapioca, vai ser transformado em glicose e que, dependendo do pico, dependendo da quantidade, vai sobrecarregar a tua corrente sanguínea, que vai influenciar na resistência da tua insulina e que não vai dar legal. Então, busque ajuda, busque informação de quem tem o conhecimento, que vai poder te orientar, que vai desmistificar, isso pode, isso não pode, isso eu não vou poder comer nunca mais na minha vida, porque tem caminhos, tem estratégias, vale. Outra experiência minha aqui de consultório, paciente diabetes tipo 2, com diabetes totalmente descompensado, chegou irritadíssimo no consultório, falou assim, eu nem janto mais e essa minha glicemia não baixa. Daí eu falei, depende do que está comendo. Aí eu falei, mas o que o senhor está consumindo de noite então, né, para saciar a tua fome? Eu chupo laranja. Aí eu falei, quantas laranjas? Umas 10, 12. Daí eu falei, vamos voltar a jantar? Desculpa, a gente ri aqui, mas não é um caso para se rir, né? Mas é porque acontece, entende? Então, é importante a gente estar aqui falando, porque isso acontece. Da mesma forma que no diabetes tipo 1 tem que ficar explicando o tempo todo que não é porque meu filho comeu doce, muito doce, não. E até porque as crianças com diabetes tipo 1 que vêm para o consultório, graças a Deus, a maioria, 99%, são crianças que foram amamentadas, que consomem todos os tipos de fruta, todos os tipos de verdura. Eu falo assim que eles são diferenciados, sabe? Porque é a grande minoria que é seletiva. A grande maioria conhece todos os alimentos e tem uma alimentação bem variada. Então tem tudo isso que diferencia, né? O diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Mas isso tudo que está se trazendo só reforça aquele comunicado que a gente tem que ter, o cuidado que tem que ter. Diagnóstico, quem faz é médico. Isso, exatamente. Tratamento, quem passa é uma equipe, né? Com nutricionista, com o médico, com quem mais for, preparador físico. Não é o seu influencer da internet. Não é aquele que apareceu no TikTok dizendo que se você tomar
5 copos de água na hora que você acorda, meia hora antes, você não vai ter nenhum problema de saúde. Tá? Então, assim, tem que desmistificar isso, tem que dizer para as pessoas, não existe cura milagrosa. Milagre só quem fez, para quem acredita, foi Jesus Cristo. Exatamente. O restante não existe cura milagrosa, né? A gente fala muito o básico bem feito, né? Então, às vezes, a gente está buscando ali, e se eu fizer o suco detox X, Y, Z, isso e aquilo. Mas, assim, comece fazendo o básico, né? Então, se você, eu tenho condição para ir para uma academia, vá para uma academia. Se você tem condição de dar uma volta na quadra, dê uma volta na quadra. Olha um vídeo no YouTube. A questão da atividade física é algo, assim, primordial. Hoje a gente tem cada vez menos atividade física. Aqui em Itajaí a gente não vê ninguém andando a pé, né? Então, moto, bicicleta, carro. Então, o bicicleta máximo... elétrica agora. Isso que eu ia falar. Se fosse a bicicleta de pedalar ainda. Então, a questão da atividade física, né? Ela é um dos... Na nossa logo aqui, eu estava procurando, não tem. tá atrás. Mas na nossa logo, um dos pilares do tratamento do diabetes é a atividade física. Então, tem um efeito, assim, no diabetes tipo 2, eu brinco com meus pacientes, eu falo assim, olha, é mais barato pagar a academia do que pagar uma caixinha dos remédios, porque os remédios são caríssimos. E a gente consegue ter uma redução de uso de medicação, claro que você não vai ter a cura, né? Mas você vai ter uma redução muito grande de medicação e de melhora dos índices glicêmicos se você mantiver uma rotina de atividade física aliada a uma dieta bem instruída. E muitas vezes, como a Fran falou, a dieta, às vezes a pessoa acha até estranho, fala assim, eu fui na nutricionista, ela me deu muita comida, ela está fazendo eu comer muito. Porque às vezes a pessoa não senta e faz uma refeição, né, Fran? Aí fica, eu belisco a tarde inteira, daí você vai ver, come um pé de moleque às 2 da tarde, daí come um pedacinho de pão às 4. Se tivesse sentado, comido lá um arroz, feijão, frango, salada, não teria, né? Então, é muito importante essa questão da orientação. Começar pelo básico, ao invés de perder tempo, ficar procurando curas milagrosas, né? E como tem, é preciso a gente dizer que, né, que tem muita gente por aí ganhando muito dinheiro em cima, desonestamente, isso é desonestidade, porque às vezes sabe que aquilo ali é falso, mas fica disseminando um monte de coisa para alguém ganhar dinheiro, ou às vezes para a própria pessoa ganhar dinheiro, né? Com informação falsa, vendendo cura milagrosa, dizendo isso, aquilo, aquele outro. Ou soluções simples, né? Então, assim, faça meu curso que eu vou te dar o controle do diabetes em uma semana. Eu falo, nossa, então a gente está muito fraco, porque a gente faz 15 anos que trabalha com isso e a gente não promete isso até hoje, né? Porque existem limitações, né? A gente, por exemplo, no caso de diabetes tipo 1, a gente está tentando imitar um órgão. Então, eu falo, um marca-passo, uma pessoa que é cardíaca, utiliza o marca-passo, ela não vai ter o mesmo funcionamento de um coração que funciona normalmente. É a mesma coisa com o diabetes. Hoje a gente tem tecnologias, tratamentos, condutas, que você pode chegar muito próximo do que é o funcionamento de um corpo normal. Mas nós não somos um pâncreas. A bomba de insulina, que é o tratamento mais avançado, não é um pâncreas. Então, essas limitações, elas precisam ser... a gente precisa falar sobre elas, porque senão as pessoas pensam, nossa, se eu não estou conseguindo é porque eu estou fazendo algo errado. Porque o fulano lá, o influenciador do curso, me falou que se eu fizesse isso aqui, eu teria uma vida perfeita, mas eu estou acordando de madrugada, eu estou tendo hipoglicemia, então o problema deve ser comigo. Então, ao invés de ajudar, é o que a gente fala, às vezes é a tal da positividade tóxica, né, que se diz hoje em dia. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu quero aproveitar o gancho rapidinho dessa questão das redes sociais e falar aqui que o diabetes é uma doença grave, gravíssima. Acomete a saúde e leva à morte. Tanto no diabetes tipo 1, que a gente tem o controle, mas uma dose excessiva de insulina pode causar morte, a falta pode causar, a falta da insulina levar à morte, e o diabetes tipo 2, que é silencioso, vai destruindo... E as complicações... Vai te destruindo de dentro para fora. No diabetes tipo 2, quando ele dá um sinal, é porque já está muito complicado. Então, uma retinopatia diabética, uma cegueira por diabetes, é porque o corpo já está no limite do limite do limite. Aquilo que se conhece muito, que é a falta de vascularização dos pés. Neuropatia diabética, isso mesmo, que daí amputa o dedo, daqui a pouco os outros 2 dedos, o pé,
Por quê? Porque não tem a circulação ali. Por quê? Porque o coração não consegue circular um sangue denso, um sangue com cauda, tipo mel, né? O nosso sangue, ele tem a osmolaridade muito parecida da água. Você filtrar, você circular um sangue com a osmolaridade da água e fazer isso com sangue com a osmolaridade do mel é muito diferente. Então, é uma doença grave. Deve-se procurar ajuda, não deve levar em consideração tudo que vê nas redes sociais. Isso pode causar um pontinho de interrogação e você ir questionar alguém. No nosso Instagram, @redededicar, a gente sempre passa as informações, não vai ser feita uma consulta e nem dado um diagnóstico, mas uma informação, se a pessoa necessita ou quer tirar alguma dúvida, a gente está sempre disposto lá para responder. A gente compartilha também muito conteúdo, então a gente tem muitos médicos sérios, sociedades sérias que fazem conteúdo de muito boa qualidade, Instagram, YouTube, a gente tem influenciadores em diabetes que fazem um trabalho lindo. Então, assim, as coisas avançaram só tem muito, que saber mas onde tem procurar. que saber, exatamente. Então, isso que a gente fala, a gente faz questão de ter divulgação e tal, e se você estiver meio perdido, e agora? Em quem vai lá na Rede Dedicar, que a gente compartilha bastante conteúdo legal. @Rede Dedicar Itajaí? Só @Rede Dedicar. Rede Dedicar, ou então entra lá também no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia ou da Sociedade Brasileira de Diabetes. Isso, os dois têm bastante informação. Isso aí. Meninas, posso chamá-las assim, né? Afinal de contas, sou mais velha. Muitíssimo obrigada pela informação essa boa informação que vocês nos trazem aqui hoje, e estejam sempre, por favor, convidadas a retornar aqui para a gente sempre falar, porque esse tema não para de evoluir, né? Tá ótimo. Agradecemos o convite, estamos à disposição aí do povo de Itajaí. Muito obrigada, em nome da Rede Dedicar. Gostaria de agradecer o espaço aqui para a gente vir falar, né, dessa associação que está chegando aí. Quem tiver dificuldade, quem precisar de ajuda, de acolhimento, nós estamos aqui para isso. Muito obrigada a vocês e pelo trabalho que vocês fazem também. Obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro TV e também nas redes sociais da Câmara de Vereadores de Itajaí, especialmente no canal da TV Câmara no YouTube. E lá não se esqueça daquele nosso recadinho, tá? Se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações, compartilhe os nossos vídeos como esse aqui de hoje, que foi uma aula sobre diabetes. Faça boa e correta informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.